Salmo de número 23. Dado que é um salmo pouco conhecido, achei que seria importante a gente expô-lo. Não é por isso, mas porque ele tem verdades preciosas para nos ensinar nesse tempo. Salmo 23. E talvez, apesar de você já tê-lo ouvido tantas vezes, isso não significa que não podemos aprender verdades preciosas e ser encorajados e consolados pela palavra do Senhor. Ouçamos a palavra do Senhor nesse momento. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. No mês passado, uma ovelha foi encontrada em uma floresta no sudeste da Austrália, e ela tinha cerca de mais de 35 quilos de lã, que ela desenvolveu durante anos sem ser tosquiada. E apesar dessa grande quantidade de peso que ela carregava, além da conta dela, ela estava subnutrida, porque o pelo quase a impedia de enxergar para encontrar alimento. Eles deram o nome dessa ovelha de Barak, e ela ficou perdida por vários anos, justamente porque ela não foi cuidada, ela não tinha um pastor, ela não enxergava, não ouvia bem, ela estava enferma. E quando a gente olha para o Salmo 23, a gente entende que nós somos como ovelhas que precisam ser cuidadas, que precisam ser tosquiadas, que precisam ser amparadas, e ovelha sem pastor sofre. Assim como essa Barak, que não fosse encontrada, morreria, e mesmo sem morrer, já estava sofrendo com bichos, sofrendo com o pelo, o excesso de peso, subnutrida, né? E tem a foto dela lá no site, né? Quase não dá para ver a ovelha de tanta lã. E Davi era pastor de ovelhas, e ele escreve esse salmo para nós no intuito de nos ensinar. Davi já tinha passado por muitas situações. Ele teve que depender do cuidado do Senhor por várias vezes. E Davi, ele era pastor por ofício desde a sua tenra idade. Desde quando ele era jovenzinho, ele já pastoreava ovelhas, e ele sabia o que era cuidar de ovelhas, ele sabia como o pastor cuidava das ovelhas, como o pastor quer o melhor para as suas ovelhas. E Davi era um bom pastor. Davi cuidava das suas ovelhas. Davi, ele estava disposto não apenas a cuidar, tosquiar, alimentar, dar água, proteger, mas ele estava disposto a dar a sua própria vida pelas suas ovelhas. No episódio de 1 Samuel 17, a ênfase grande está lá em Golias, né? De quando Davi diz que vai lutar contra Golias, mas Davi diz, Deus já me deu a vitória sobre um leão e sobre um urso, porque certa feita veio um leão querer pegar uma das ovelhas que eu era pastor, e eu sendo pastor dela, eu fui lá. E aí nós temos o primeiro relato do primeiro mata-leão da história, né? Que Davi, na mão, matou o leão, né? Talvez com um cajado também, mas Davi vai para cima daquele leão e o mata. E para piorar, não apenas o leão, ele mata um urso, que vai ao encontro daquelas suas ovelhas. Davi está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas com
todo o seu ser, com todo o seu coração, e ele sabia que Deus fazia ainda mais e pensava ainda mais nele. Ele sabia do cuidado de Deus para com ele, nos pontos altos, nos pontos baixos. Ele viu como que Deus cuidou dele diante de Golias, dando-lhe grande vitória. Como que Deus cuidou dele na caverna de Adulão, quando perseguido por Saul, dando livramento. Ele sabia que Deus estava no cuidado quando em Ziclag a sua família é raptada. Mas como que Deus lhe deu vitória e ele pôde trazer de volta a sua família. Ele sabia que Deus estava ao seu lado nos altos e nos baixos, em montanhas e em vales, sempre conduzido pelo Supremo Pastor. A mesma coisa ocorre conosco, de modo que esse salmo é preciosíssimo para nós. Vejamos o que ele tem a nos ensinar. Ele começa dizendo do cuidado pastoral de Deus como Supremo Pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele começa o salmo se dirigindo a Yahvé. Yahvé Roi, o Senhor me pastoreando. Literalmente é o que ele está dizendo, o Senhor me pastoreando, o Senhor sendo o meu pastor. Ele se dirige ao Deus pactual, a Deus pelo seu nome, o tetragrama, o nome impronunciável de Deus para os judeus, que não, ao ler Yahvé, né, é o tetragrama YHWH, em hebraico, né, Yod He Vav He, eles não leem. Então, muitas vezes o judeu, quando ele chega nesse nome, ou ele muda para Adonai, que é Senhor, mas não o nome, é Senhor num sentido mais geral, ou ele fala Hashem, o nome, né? Então ele vai dizer o nome, que é Yahvé, para não citar. Davi se dirige ao Senhor pelo seu nome, o nome do Deus pactual, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que se uniu a nós, que decidiu entrar conosco em um pacto. E por isso ele nos salva, por isso ele cuida de nós, por isso ele se relaciona conosco como um pai, como um pastor. Ele não precisava. O Deus Todo-Poderoso, eterno, imutável, santo, grandioso, não precisava cuidar de seres pequenos e tolos como nós. Ovelha é o bicho mais burro que tem. Mas ele diz, mas Deus desde a eternidade decidiu entrar em um pacto comigo, com o seu povo. E esse Deus então me pastoreia. E ele então se dirige a Deus como pastor, e justamente sabendo disso por ofício. Em Gênesis 49, verso 24, é dito o seguinte: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Davi, então, se refere a Yahvé como o pastor de Israel e como seu pastor. Então ele continua dizendo, nada me faltará. Muitas pessoas, às vezes, ao interpretar essa segunda parte, pensam que Deus então nos dará todas as coisas que nós pedimos ou que nós quisermos. Mas não é isso que o texto literalmente quer dizer. Literalmente o texto quer dizer que eu não sentirei falta de nada. Eu não terei falta de nada. Não é que Deus é uma dispensa especial, sempre à disposição, que nós podemos nos achegar a Ele e Ele nos dará todas as coisas. Não é dispensa cheia. É de nada terei falta. E aqui não diz respeito às coisas em si, mas como reajo às circunstâncias ao meu redor. Há quem tenha quase tudo e só reclame. E há quem tenha muito pouco e está plenamente satisfeito e é extremamente grato. Deus, como nosso pastor, é aquele que cuida de nós e nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Ele nos sustenta e por isso nós não sentimos falta de nada, porque o pastor nos basta. Então, uma possível leitura que a gente
possa fazer é: o Senhor é meu pastor, nada me falta, porque Ele me basta. Nada me falta, porque eu tenho Ele, porque eu não preciso de mais nada. Ele é quem me sustenta. E Davi continua então nos ensinando, dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então a primeira coisa, Ele me alimenta. A ideia aqui é: Deus me dá a provisão. Ele é quem cuida de mim. E veja, aqui não é só o alimento em si. Quando a gente olha e diz: Ele me faz repousar em pastos verdes, nós estamos falando aqui de um ambiente desértico. Nós estamos falando aqui da região de Israel, onde 6 meses por ano, no mínimo, não chove. Então, quando você chega naquele local, você vai ver muita seca. É um terreno árido e semiárido. E ele vai dizer: não, mas Deus me leva a um oásis no deserto, com pastos verdes e com águas tranquilas. Deus gera para nós, Ele produz para nós um manancial no deserto para nos alimentar. E veja que não é meramente um alimento físico, não é meramente a questão da comida em si, é muito mais do que só o alimento, do que os pastos verdes ou as águas tranquilas, as águas calmas aqui do Salmo 23. Sabe o que mais que Deus nos sustenta e provê para nós? O maxilar funcionando. Se travar o maxilar, a gente não come. Às vezes a gente não dá importância para a boca, as papilas gustativas, a capacidade de mastigar. Ele sustenta todo o nosso aparelho digestivo. Se alguma coisa falhar, a gente não pode comer. Se os nossos rins pararem, nem beber água a gente vai poder. Você entende que o Deus provedor, o nosso pastor, Ele nos dá o alimento e Ele nos dá a condição de comer, a condição de beber. O alimento pode faltar, e não simplesmente porque falta para nós, mas qualquer crise geopolítica. Nós temos vivido hoje tempos de pandemia. Há algum tempo atrás nós vimos a greve dos caminhoneiros, onde talvez o alimento não pudesse chegar para nós, faltar o alimento, e se parar de chover. Naquele contexto, e se formos sitiados, a cidade poderia ser sitiada por inimigos, de modo que não entrava mais alimento, de modo que eles não podiam ser abastecidos. E se meu corpo não responder, Davi está dizendo: Deus é quem cuida de mim. Deus é quem me sustenta. As minhas necessidades são supridas por Ele. Eu sei que Ele me guarda e por isso eu posso descansar tranquilo. Em tempos de pandemia, nós precisamos nos lembrar disso. Deus continua sendo o nosso pastor. Deus continua cuidando de mim e de você. E nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Ele nos tem dado, pela sua provisão, pelo seu sustento, pela saúde, pela vida. Ele continua dizendo: Ele me leva para junto de águas de descanso. Essas águas tranquilas, e aqui não águas estagnadas, mas águas calmas. Né? Literalmente aqui são águas calmas. Ele me leva para essas águas que não são tempestuosas, mas são suaves, prontas para o repouso. Deus nos acalma. Deus traz paz e repouso para a nossa alma. Na sequência ele vai dizer isso: Ele refrigera-me a alma. Então aqui ele está dizendo que Ele nos sustenta fisicamente, mas Ele nos sustenta espiritualmente. Ele cuida da nossa alma, Ele cuida da nossa mente, Ele cuida dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções. A alma aqui, literalmente, a nefesh em hebraico, pode significar alma, mas na maioria das vezes quer dizer vida. Ele refrigera a minha vida como um todo, pensamentos, sentimentos, volição, vontade. E muitas vezes quando eu me sinto exausto, fatigado, perturbado, ansioso, desgastado frente às situações, às dificuldades da vida, Ele me reanima. Ele me conduz a águas calmas.
E talvez esse momento pode ser um momento em que Deus esteja te conduzindo a águas calmas, para poder cessar a tempestade do seu coração, da sua mente. Todos nós somos como bombas relógio. A gente pode explodir a qualquer momento. Você tem noção de que tantas situações podem acontecer conosco, de modo que a gente vai ser totalmente desestabilizado? Tanta coisa poderia sobrevir sobre nós. Como é que a gente ainda não ficou maluco? Como é que ainda a gente não surtou frente a tudo que a gente tem vivido? Deus é quem nos sustenta, é quem nos acalma, é quem nos conduz, é quem está cuidando da nossa mente. Nós temos a provisão porque Deus é quem garante, Ele é o nosso pastor, e Ele é quem não permite que nós entremos em rota de colisão na nossa estrutura emocional. Se a gente for pensar tudo que nós já passamos, tudo que temos passado, se nós nos mantemos em paz, é porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá força. Não sei se você já passou por alguma situação, você fala, eu não sei como eu consegui passar por isso, eu não sei como eu tive forças para passar por isso. Por mim eu não teria tido condição, mas Deus me deu graça, Deus me sustentou. Ontem eu estava pregando sobre um texto, 2 Timóteo 4, quando Paulo fala justamente dessa situação, ele diz, quando todos me abandonaram. Paulo estava em um momento de profunda angústia, profunda dificuldade, as circunstâncias ao seu redor, sendo caluniado, chamado de malfeitor, de bandido. Todos o abandonam, seu nome está na lama. Ele que é pai de tantos, ganhou tantos para Cristo, plantou tantas igrejas, agora está com a data da sua morte, e ele diz, todos me abandonaram, mas o Senhor estava comigo, mas o Senhor me guardou, e o Senhor vai me levar a salvo, até o seu reino. Deus é quem estava cuidando dele naquele momento. Deus é quem nos sustenta na hora da angústia, no dia mau. Deus é quem guarda a nossa mente e produz para nós, em meio a um deserto, um manancial. O texto continua dizendo que Ele nos guia por veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós estamos falando de ovelha. A ovelha, então, sendo conduzida para beber, para comer e agora por veredas justas. Fala, mas existe vereda justa para a ovelha? O que Davi está querendo dizer aqui? Nós estamos falando no contexto do relevo de Israel, que era terrível. Um relevo que tinha altos montes, vales profundos. O próximo versículo ele vai falar desse vale. E nós estamos falando de um relevo que é difícil de andar. Então, literalmente, aqui o pastor está conduzindo pelas veredas, pelo caminho certo, caminhos retos. Como eu disse, a ovelha é o bicho mais bobo que existe. Ele não aprende. É absolutamente fácil enganar uma ovelha, ou uma ovelha se perder. De modo que é necessário o pastor. A gente pode assemelhar a ovelha a cachorro criado em apartamento, né? Às vezes, quando você passa na rua, você vê um cachorro perdido, coleira, bem cuidado. Você fala assim, não dura muito, né? Porque não sabe se virar, não tem noção de nada, né? Então, a ovelha é mais ou menos assim, ela não consegue se virar. Ela é facilmente enganada. Pode pegar um caminho errado, cair em um buraco, morrer. Ela pode seguir um caminho e ser pega por um animal perigoso. Também nós. Quantos caminhos nós tomamos? Quantos lugares nós vamos? Quantas decisões nós tomamos? E o texto bíblico diz que o Senhor, como meu pastor, Ele me guia por veredas justas. Ele me guia pelo caminho correto. Aquilo que nós muitas vezes pensamos que está sob controle, nós
percebemos depois que a gente não pode prever. A gente não está no controle. Quantas decisões a gente poderia ter tomado e entrado em cada roubada, em cada fria. E as decisões são tênues, que poderiam causar desastres terríveis, mas Deus é quem conduz a nossa vida, de modo que Ele nos guia por caminhos certos. Esse é o perigo de, como ovelha, se afastar do pastor, da voz do pastor, da palavra do pastor. Esse é o perigo da ovelha ir se afastando, se desviando, porque facilmente vira petisco de lobo. Facilmente se perde. E agora nós chegamos ao versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Antes disso, na verdade, por amor do teu nome, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Por que Deus nos conduz por caminhos certos? Por que Deus nos alimenta? Por que Deus nos sustenta? Por que Deus é quem guarda a nossa mente, o nosso coração? É porque a gente é bom? É porque a gente tem algo a oferecer? É por conta das nossas qualidades que Ele olha e fala: nossa, essa ovelha, rapaz, é demais. Como essa ovelha é boa. Não. Se dependesse das nossas qualidades, nós estaríamos perdidos. Ele garante a situação, Ele nos guarda, Ele nos sustenta por amor do seu nome. Ele colou o seu nome em nós e por amor de si mesmo Ele resolve o problema. Por isso que Deus não nos deixa nos arrebentar, por isso que Deus não nos abandona à nossa própria sorte. Por isso é que Deus nos guarda e nos salva. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que é porque a gente merece. Às vezes a gente pensa que Deus nos guarda, ou que nós temos vitória, ou que nós somos abençoados, porque a gente ora muito, ou porque a gente jejua muito, ou porque a gente lê muito a Bíblia. Olha como eu sou bom, que eu sou muito gente boa. Não. Qualquer boa dádiva, qualquer devoção veio dele, é por causa do seu amor eterno, amor com o qual Ele decidiu nos amar, antes que a gente tivesse algo para oferecer. Esse amor que Ele decidiu a dedicar eternamente, de forma imutável, a nós. Ele cola o seu nome em nós. Nós somos povo que se chama pelo seu nome. E porque nós nos chamamos pelo nome do Senhor, Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele nos conduz, Ele nos protege até o fim. Verso 4, então. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Como eu disse, o relevo de Israel é extremamente acidentado. Nós temos montanhas de 2.800 metros de altura, e nós temos vales de 400 metros abaixo do nível do mar, a região do Mar Morto. Uma diferença aí de 3.200 metros. Um terreno extremamente pequeno e muito mais acidentado do que o nosso país, que é gigantesco. E nesse relevo acidentado, o pastor conduz as ovelhas por altos e baixos, por vales escuros. E no hebraico aqui, o ainda que, às vezes, talvez na tradução para o português, ainda que, pode passar a impressão de que pode ser que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas no hebraico a ideia aqui é mesmo que. A ideia que dá é o seguinte: eu vou passar. Não é que se eu passar. Não, eu vou passar. Quando eu passar? Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Já que eu vou andar pelo vale da sombra da morte, é isso.
é certo que vai acontecer, não é uma possibilidade remota, é uma certeza, virá o vale. Nós temos vivido períodos de vale. Nós temos vivido períodos de dificuldade, de circunstâncias totalmente adversas. E ele diz, mesmo quando eu andar por esse vale, que nós passaremos na nossa vida, em diversos momentos, eu não temerei. Deus vai me conduzir e guiar no caminho da justiça, por veredas justas, e essas veredas justas podem passar pelo vale escuro, pelo vale mais sombrio, e através dessas sombras profundas e sombrias, onde não há luz, Deus está comigo. Esse vale escuro ainda é um caminho certo, ainda é uma vereda justa, ainda é um caminho de segurança que me conduz para o reino, que me conduz para a glorificação do nome do Senhor. Nesse vale escuro, embora eu não possa me guiar, eu não fico desesperado porque eu tenho quem me conduz. Eu não vou vagar e não vou me perder. Eu não temo nenhum inimigo porque o meu pastor está lá para me guiar. Quando nós temos Deus como nosso pastor, a gente não precisa temer o vale escuro. Quando nós temos Deus no controle da nossa vida e da nossa história, nós não precisamos temer mal nenhum. Ele está dizendo aqui que nenhum mal. Ele não está dizendo que não me sobrevirão mal. O mal pode vir sobre mim, mas eu não temo o mal. Porque eu sei que se o mal vier, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse mal é para o meu bem. Se o mal me sobrevém, é porque esse mal é necessário. É porque eu preciso. É porque Ele quer me ensinar. É porque Ele quer me moldar. É porque Ele quer me fazer parecido com o seu filho. Às vezes a gente não entende isso. Ou às vezes a gente reclama demais. De modo que a Bíblia diz que nós devemos ser gratos em tudo. Em tudo dai graças, inclusive pelas tribulações que produzem para nós um eterno peso de glória. Deus será o nosso guia seguro, mesmo na morte. E aqui, a ideia pode ser inclusive a morte. Quando a morte vier, nós não precisamos ter medo. Quando o dia mau chegar, nós podemos olhar para o nosso pastor nos conduzindo. E é isso que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4. Ele vai dizer que Deus é quem o conduz naquele momento de vale escuro que ele estava passando. Ele diz o seguinte: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele foi condenado à morte, ele terá a sua cabeça separada do seu corpo, mas o Senhor me levará salvo. Nesse vale da morte, o Senhor está comigo. Ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, e Ele me levará até o fim. Deus é quem nos conduz, queridos. Ele é o nosso guia. E ele continua dizendo: porque a presença consoladora do Senhor está conosco, a sua vara, o seu bordão e o seu cajado me consolam. O bordão aqui é a vara, que serve para duas coisas na mão do pastor. Essa vara na mão do pastor é como um porrete que serve para afastar animais ferozes, possíveis animais que queiram atacar as ovelhas. Mas essa vara também serve para correção, para corrigir a ovelha rebelde. Ele serve para bater na ovelha. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara afasta os inimigos, afasta aquilo que pode destruir a minha alma. A tua vara destrói aquilo que me destrói,
E às vezes a tua vara tem que destruir aquilo que me destrói em mim. Às vezes o meu inimigo sou eu. E Deus às vezes nos corrige por causa do mal que há em nós, para nos forjar. Às vezes a vara não é agradável, mas é para o nosso bem. Às vezes nessas veredas justas a gente quer se desviar do caminho. E a vara está lá para correção e o cajado está para puxar para perto. O cajado é para puxar a ovelha para perto do pastor. E Deus então nos aproxima de si. Ele nos corrige e Ele anda ao nosso lado. E Ele nos aproxima de si. O texto continua no verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O salmista muda de figura aqui. Nós não temos mais uma ovelha e um pastor. Nós temos um ungido, alguém que está diante de uma mesa. Nessa mesa nós temos um cálice transbordante. E nós temos os inimigos na sua frente. A figura é de um rei. A figura é do ungido do Senhor. Diante dele, um cálice transbordante e os inimigos que estão diante dele. O Salmo 75:8 diz o seguinte: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. A figura do cálice transbordante, no Antigo e no Novo Testamento, nos dá a ideia do cálice da ira. Esse cálice da ira, que aparentemente aqui ele está para ser derramado. Esse rei. E talvez a gente poderia pensar então que Deus está falando do rei Davi e os seus inimigos sendo destruídos diante dele, para que o reino seja estabelecido. Mas, quando eu expus o Salmo 1, eu falei que a estrutura dos Salmos ela é colocada dessa maneira com um propósito. Os 5 livros, alguns salmos na sequência têm propósito. E aqui nós temos o Salmo 22, veja comigo do que diz o Salmo 22. Verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? O texto, no verso 22, verso 18, ele diz, verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O Salmo 22 está falando de quem? De Jesus. Davi está apontando para o Messias que haveria de morrer na cruz traspassado, que deitariam sorte sobre as suas vestes. Ele é o servo sofredor que nos redime. O Salmo 24, nós temos dizendo quem é que vai subir ao monte do Senhor e permanecer no santo lugar, o que é limpo de mãos, puro de coração. Esse obterá justiça e salvação. E aí o verso 7 vai dizer quem é esse limpo de mãos e quem é esse puro de coração que vai trazer salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Apocalipse 5, que nós lemos agora há pouco, mostra o Senhor Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou. Ele entra por esses portais eternos. Ele é digno de abrir os selos para trazer salvação. Ele é quem conduz a história da humanidade.
O Salmo 22 fala de Jesus, o Salmo 24 fala de Jesus, o Salmo 23 fala de Jesus. Ele é a ovelha conduzida pelo pastor. Ele é o cordeiro conduzido pelo vale da sombra da morte, para tirar o pecado do mundo. Agora, o Cristo ungido está diante dos adversários. O cálice transbordante está diante dele. Porém, o cálice não é derramado sobre os inimigos. No Getsemane nós temos o Senhor Jesus orando ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É sobre esse cálice que ele ora. E o Pai o conduz para o vale da sombra da morte. Pela vontade do Pai, ele bebe o cálice até a última gota. Ele sorve o cálice até a última gota. Assim ele não destrói os inimigos, que éramos nós. Nesse salmo, nós somos os inimigos. Mas ele transforma inimigos em amigos, em filhos de Deus. Ele morre a nossa morte para nos dar vida. Conta-se a história que certo imperador, quando avisado a respeito de uma insurreição que estava se desenvolvendo em uma de suas províncias, ele diz a um dos seus chefes militares: vamos, sigam-me, destruirei os meus inimigos imediatamente. E quando eles chegam ao local onde encontravam os rebeldes, o imperador os tratou com tanta brandura e amabilidade que todos se submeteram a ele voluntariamente. Aqueles que compunham a sua comitiva pensaram que ele ordenaria a imediata execução dos rebeldes, mas eles ficam muito surpreendidos ao ver o rei tratando-os com carinho, com afeto. E intrigado então com a humilhante atitude do soberano, julgando quase um covarde, um dos seus generais pergunta: é dessa forma que Vossa Excelência cumpre a sua ameaça? Não nos disse no início da caminhada que viríamos aqui para vê-lo destruir os seus inimigos? Ora, a única atitude que tomou foi de anistiá-los com um gesto humanitário. É assim que Vossa Excelência pretende manter seu império, perdoando e premiando os rebeldes com carinho? Depois de ouvir essa censura de seu general, aquele imperador responde: sim, lembro-me que prometi solene e decididamente destruir todos os meus inimigos. E agora eu lhe pergunto: você está vendo algum inimigo meu por aqui? Deus nos transformou, nós que éramos inimigos, em amigos por causa de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, conduzido pelo pastor para o matadouro, para que nós fôssemos salvos. E por isso bondade e misericórdia podem nos seguir. A ira não vem sobre nós mais. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Os homens não poderão fugir da ira de Deus. Os homens não poderão fugir do juízo. Mas aqueles por quem o Cordeiro morreu, eles não serão perseguidos pela ira, mas pela bondade e pela misericórdia do Senhor, todos os dias, porque Ele tomou o cálice da ira em nosso lugar, porque Ele venceu a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que venceu e abriu os livros, por causa da justiça dEle, bondade e misericórdia, que são dEle, que vêm dEle, perseguem todos aqueles que foram conquistados por Ele. A bondade, o que ele utiliza a palavra bondade aqui, aquilo que Deus nos dá, conduzindo a nossa vida, o sustento, o alimento, a provisão, o aparelho digestivo funcionando, a chuva, a condição de trabalhar. Ele continuará nos sustentando e toda essa bondade vai nos perseguir. Nós vemos dias maus, nós precisamos ser lembrados disso.
que apesar da pandemia, a bondade do Senhor continua nos perseguindo. Ele continua nos sustentando. Ele continua guardando a nossa mente, o nosso coração. E Ele vai nos conduzir até o fim. E a segunda palavra é a palavra Hesed, misericórdia aqui. Traduzido como misericórdia, amor leal. A graça de Deus, em hebraico. A misericórdia de Deus nos persegue. Ele decidiu nos amar desde a eternidade. A misericórdia de Deus, então, vem atrás de nós. Não dá para a gente fugir da graça do Senhor. Ela nos persegue, ela nos alcança, nos salva, nos conduz em triunfo. Porque Ele nos amou. Nós somos perseguidos pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu posso nem perceber. Quanto menos espero, Deus me pega, independentemente da minha vontade. Ele muda a minha vontade. E Ele me conduz. E mesmo no vale escuro, queridos, mesmo conduzidos por momentos maus, a bondade e a misericórdia está nos perseguindo. O nosso pastor vai à nossa frente e a bondade e a misericórdia vêm atrás. Nós precisamos nos lembrar disso. Pode vir o Covid, pode vir o luto, pode vir a dificuldade, a crise financeira, pode vir o dia mau, mas o Senhor continua sendo o nosso pastor. Ele continua cuidando de nós e nós somos chamados a confiar nele, a adorá-lo em todas as circunstâncias, a imitar ao nosso Redentor em sua entrega e disposição a servir ao Pai, obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. Devemos confiar na graça que nos persegue até o fim. Que Deus nos abençoe, queridos.